At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father. Olá, amigos do Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e trago a vocês um complemento ao livro dos Mistérios Sombrios do Vaticano, por meio de um novo e interessante livro de Sérgio Pereira Couto intitulado Os Arquivos Secretos do Vaticano, o qual busca elucidar desde o período da Inquisição a renúncia de Bento XVI. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube, para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. A cada abertura de um período dos arquivos secretos, há um verdadeiro frisson causado pelo público em geral. Um exemplo dessa ansiedade pode ser visto quando da abertura dos arquivos referentes ao pontificado de Leão XIII, que foram colocados à luz do dia em 1978. De acordo com um artigo publicado no jornal US Today, em sua versão online, datada de 16 de dezembro de 2009, grande parte daquele material fazia referência a um documento chamado Apostolicae Curiae, o título de uma bula papal emitida em 1896 por aquele papa. Esse documento declarava todas as ordenações papais absolutamente nulas e totalmente vazias. Os arcebispos anglicanos de Canterbury e York, da Igreja da Inglaterra, responderam às acusações papais com a encíclica Saepuis Officio, em 1897. Em documento divulgado pela internet, o bispo católico William Edwin Franklin, dos Estados Unidos, escreveu um texto chamado A Abertura dos Arquivos do Vaticano e Procedimento da ARCIC sobre Apostolicae Curiae, no qual explicou um pouco sobre o caso. Apostolicae Curiae estabeleceu a base doutrinária da Igreja Católica Romana para rejeitar o ministério anglicano nesses 100 anos. Esta é também a base da prática de admissão dos anglicanos à Eucaristia em circunstâncias bem limitadas. As 11 seções do documento Apostolicae Curiae, ou AC, apresentam a justificativa teológica da presente política de absoluta rejeição da validade das ordens anglicanas por parte do Vaticano. Essa rejeição baseia-se no argumento de que o ordinal da Igreja da Inglaterra tem sido defectivo desde o século XVI na intenção e na forma. A base disso está na ausência da referência ao sacrifício na Eucaristia e no ordinal. A validade ou não do sistema religioso adotado no Reino Unido, desde sua implementação pelo polêmico rei Henrique VIII, foi discutida à exaustão, praticamente desde a época daquele soberano. A história mostrou que muitas guerras entre católicos e protestantes se seguiram na Europa após o começo da Reforma, em 1517. Mas o que sempre incomodou os católicos era a pretensão do rei da Inglaterra em se colocar como líder também da religião naquele país. E quais seriam os antecedentes, ou seja, o contexto histórico para que Leão XIII retomasse a questão após tantos séculos? O texto de Franklin explica. Conforme George H. Talvard, sobre os estudos mais recentes a respeito da mente do Papa Leão XIII em 1896, o Papa estava preocupado com a unidade cristã diante da secularização da sociedade. A visão era pré-Vaticano II. Em Praedara Congratulationes, em 20 de junho de 1894, lançou o apelo para a reconciliação entre as igrejas do Oriente e a Igreja de Roma. O Papa também criou, em março de 1895, uma comissão para promover a reconciliação dos dissidentes com a Igreja. Além disso, na Amantíssima Voluntatis, o povo inglês foi muito apreciado e foi também exortado a orar o rosário. Porém, não foi feita nenhuma referência ao clero anglicano. Enquanto AC estava em preparo, Leão XIII passou a retomar a questão das ordens anglicanas. Sua intenção era atingir uma posição em que houvesse uma ordenação condicional. Porém, foi ele muito impressionado com a argumentação negativa das ordens anglicanas a despeito da posição favorável de Duquesne, e isso influenciou na sua decisão. Em síntese, são essas as conclusões de Talbot.
O grande público em geral não conhecia nada sobre o tal documento até a abertura dos arquivos referentes no assunto em 1978. Só então alguns aspectos vieram à tona, como o fato de pelo menos metade da comissão que estudou o assunto para o Papa produzir alguns documentos a favor das ordens anglicanas e ter dado votos favoráveis a elas. Também foi revelado que nobres como o barão von Hugel, que assinou um documento chamado Spoglia Rampolla, teria expressado avaliação positiva daquelas mesmas ordens. Um professor de História da Universidade de Paris, Louis Duquesne, examinou vários documentos do período de Júlio III e chegou à conclusão de que o Papa Paulo III não declarou inválidas as ordens anglicanas na casa de Reinhold, na Inglaterra, no período da restauração da Igreja Católica Romana, sob o reinado da Rainha Maria, e não houve reordenação até 1570. Ou seja, curiosamente vemos que há documentos guardados nos arquivos secretos que chegam a contradizer a posição oficial da Igreja com certos assuntos polêmicos. Seria um indício de que os próprios padres não conseguem chegar a um consenso sobre as questões espirituais? Os conspirólogos com certeza adoram usar essa e outras desculpas para disseminar suas teorias mirabolantes sobre os segredos ocultos naquela instituição. Para Franklin, essa pode ser uma explicação plausível. Em seu artigo, ele concluiu sobre os antecedentes. Não houve, assim, uma declaração categórica e explícita da nulidade das ordens anglicanas no século XVI. Há sinais de anotações negativas feitas à mão por Leão XIII nos relatórios preliminares da comissão. A metade da comissão votou em favor das ordens anglicanas, então houve incerteza a respeito da matéria. A despeito disso, Leão XIII optou na nulidade. A ARC nos Estados Unidos, em 1990, concluiu que, baseado no vasto material então desconhecido, chegou um momento para a reavaliação da matéria. A pergunta que fica é: por que o Leão III optou por não reconhecer as ordens anglicanas, se seus conselheiros lhe dão pareceres relativamente favoráveis sobre tal questão? O que poderia terminar com os pontos divergentes entre as duas igrejas e talvez até promover uma reconciliação entre elas, porque, mesmo assim, insistir em um totalitarismo religioso? Para o Papa, a questão da validade estaria não nas provas históricas, mas na unidade sacramental da Igreja e do ministério. Em resumo, para ele era preciso que os anglicanos e os católicos romanos estivessem em uma só comunidade institucional de fé, o que implicaria num acordo substancial de teologia do sacramento e do ministério, segundo a análise de Franklin. Há indícios que apontam para o fato de que Leão XIII não pronunciou apenas um não e que seria um passo em busca do processo de diálogo. Desde o término da Segunda Guerra Mundial, houve estudos em ambas as igrejas para ressaltar e destacar dois pontos: o conceito de sacrifício na Eucaristia e o ordinal. Franklin ainda aponta para uma resposta ao relatório final sobre o assunto, feito pelo Vaticano em 1991. Lá ainda havia vários pontos a serem esclarecidos, dentre eles: 1. Sobre a ligação essencial entre o memorial eucarístico e o sacrifício do Calvário. 2. Sobre a natureza propiciatória do sacrifício eucarístico, que poderia ser aplicada também aos falecidos. 3. Sobre a certeza de que Cristo está presente sacramental e substancialmente. E 4. Sobre a adoração do Cristo no sacramento reservado. E o que o ex-Papa Bento XVI disse sobre o assunto? Bom, pelo artigo temos a seguinte resposta: o Apostolicae Curae, um sério obstáculo no processo para a unidade, foi, sem dúvida, a decisão feita pela comunidade da Igreja Anglicana de proceder à ordenação sacerdotal feminina. É uma ação que lança mais sombra sobre as ordenações sacerdotais na comunidade anglicana, e sobre essa questão o Papa Leão XIII já fez o seu pronunciamento no Apostolicae Curae. Dom Sumio Takatsu, que traduziu e resumiu o artigo de Franklin para que estivesse disponível pela internet, conclui as ponderações sobre o assunto com o seguinte parágrafo: temos, assim, tanta incerteza quanto em 1896. Voltemos ao dia 7 de maio de 1896. De um lado, há crescimento do consenso ecumênico, de outro, há status quo. Daí o problema que Franklin levanta sobre a autoridade do magistério da Igreja Católica Romana. A grande igreja, que dá importância principal à tradição doutrinae, deve ser capaz de explicar teológica e historicamente os fundamentos de suas ações de seus principais oficiais em manter o não reconhecimento dos ministros de outras igrejas.
O fato é que muitos dos assuntos polêmicos parecem mesmo encontrar respaldo em documentos guardados nos vastos arquivos secretos. O que não se sabe até o momento é se a posição dos atuais clérigos corresponde ainda à de seus antecessores, que parece tão explícita nesses documentos. Bom, enquanto assuntos mais sérios são estudados, quando uma nova parte dos arquivos secretos é aberta, há sempre uma parte dos estudiosos que se dedica a desvendar as histórias mais antigas, como um dos processos que praticamente destruiu a carreira e a vida de Galileu Galilei. Em julho de 2009, a Sala de Imprensa da Santa Sé apresentou ao público, mas incitado pela procura dos pesquisadores que, por iniciativa própria, uma nova edição sobre as investigações do processo realizado com Galileu. O novo volume chama-se Documenti Vaticani del Processo di Galileo Galilei, ou Os Documentos do Vaticano do Processo de Galileu Galilei, uma edição que foi coordenada pelo prefeito do Arquivo Secreto, Dom Sérgio Pagano. Esse livro, com 208 páginas, possui uma ampla introdução ao assunto que não havia na edição anterior, de 1984. O volume foi publicado para comemorar o Ano da Astronomia, declarado pela Unesco para celebrar os 400 anos do descobrimento do telescópio. A edição anterior divulgava os pronunciamentos do Papa João Paulo II quando da conclusão dos trabalhos da Comissão para analisar o caso de Galileu, que aconteceram entre 1891 e 1992. Dom Pagano partiu de uma análise da mais recente e acreditada bibliografia que fala do caso. Não apresentou novas hipóteses interpretativas, mas novos elementos que permitam compreender os documentos do processo, disse ele em entrevistas na época. O caso de Galileu ensina a ciência a não se considerar professora da Igreja em matéria de fé e de sagradas escrituras, e ao mesmo tempo ensina a Igreja a abordar os problemas científicos, também os relacionados à mais moderna pesquisa sobre as células estaminais, por exemplo, com muita humildade e circunspecção. O clérigo recordou que Galileu morreu como católico e penitente. Depois de ter escutado a sentença, o astrônomo teria dito que pedia apenas duas coisas: poder crer em sua fé pessoal e na de católico. O livro, coordenado por Dom Pagano, apresenta alguns dos documentos descobertos após a abertura dos arquivos correspondentes e acrescenta novos materiais bibliográficos que vão da denúncia até a condenação, além de acrescentar textos e documentos originários da Congregação do Santo Ofício e da Biblioteca Apostólica Vaticana, todos eles retirados do vasto acervo dos arquivos secretos. Bom, outro ponto interessante aconteceu em 2006, quando foram revelados documentos do acervo enviados ao Vaticano pela Nunciatura Apostólica no Brasil, em 1922 e 1939. Com esse se somou cerca de 30 mil dossiês e dezenas de milhares de documentos relativos ao pontificado de Pio XII, que cobrem 17 anos, de 1922 a 1939, um período que a maioria dos pesquisadores considerados mais difíceis do século XX. Um dos que se pronunciaram interessados em acessar esse acervo foi Jean-Marie Vianney, professor da Igreja Católica da Universidade de Sapienza, de Roma, que falou na ocasião sobre o assunto com a BBC de Londres. Bom, segundo ele, esse pontificado se coloca entre as duas guerras mundiais, vê o surgimento do nazismo, do fascismo e do comunismo, da crise de 29, da Guerra Civil Espanhola e da Guerra do México. A representação diplomática pontifícia no Brasil tem 180 anos e é de 1826 e, portanto, há importantes documentos. O embaixador do Vaticano no Brasil é considerado o decano do corpo diplomático do país, porque faz parte da representação que é considerada a mais antiga, datando da época do Império. Portanto, o canal de comunicação entre o país e a Santa Sé de fato existe e pode, inclusive, ter recebido outros tipos de documentos. Mas qual seria a ligação entre Pio XII e o nosso país? Segundo Monsenhor Ricardo Dias Neto, chefe de redação do jornal Le Observatoire Romain, essa abertura interessou os historiadores nacionais, juntamente por coincidir com o período em que Getúlio Vargas chegou ao poder. Bom, disse ele, o pontificado de Pio XII foi muito rico e, no que diz respeito ao relacionamento com a Santa Sé, o Brasil sempre teve uma procedência muito grande. O interesse vai ser principalmente para uma atualização de documentos sobre a história da Igreja, mas também sobre a história civil e política do país.
Vian, por sua vez, notou que também havia no acervo recém-aberto documentos do arquivo da Nunciatura do Rio de Janeiro, como as cartas das autoridades brasileiras e os detalhados relatórios dos bispos sobre a situação e os problemas de cada diocese. O professor ressaltou que tais papéis dão uma visão de toda a nação e um panorama dos problemas próprios do período entre os anos 1922 e 1939. O Holocausto também foi lembrado na ocasião. Para muitos analistas que estudam história, não há fonte melhor para elucidar o passado do que o acesso a esses documentos, que incluem decretos, encíclicas, correspondências diplomáticas e papéis da Secretaria do Estado. O vaticanista, em seus procedimentos, o italiano Giancarlo Zizola, por exemplo, declarou para a BBC que, com acesso a esses documentos, será possível entender melhor qual foi a linha política do Vaticano sobre o extermínio de judeus por parte do regime nazista. Segundo ele, a abertura desse arquivo pode dar indicações sobre a linha da Santa Sé. Quanto ao Holocausto, saberemos mais sobre os difíceis equilíbrios e as lutas que corriam nos andares altos do Palácio do Vaticano a propósitos do totalitarismo da Guerra da Espanha e do Terceiro Reich. Porém, nem todos são da mesma opinião. Alguns historiadores falam que é muito alta a probabilidade de nada de muito revelador surgir da análise desses documentos. Mas até o momento ainda se discute a verdade sobre o período da Segunda Guerra Mundial. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado desse incrível capítulo e vejo vocês no próximo episódio, quando falaremos sobre os maiores segredos do arquivo secreto. Grande abraços a todos e bons sustos. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say,